Vamos lá, então, dar continuidade aí para a aula sobre secreção e digestão celular, né? E agora a gente vai falar da parte de digestão, na parte principalmente de quebra aí de substâncias que acontecem dentro da célula e também, né, do processo da eliminação dessas substâncias. Primeira coisa importantíssima, né, que a gente tem que lembrar, bem, que existe dentro da célula é essa estrutura aqui, ó, essa vesícula cheia de enzima, né, cheia de proteínas especializadas em quebrar coisas, e uma vesícula nada mais é do que uma bolsa, né, um reservatório, que nós chamamos aí, nesse caso, de lisossomo. Né? Lisossomo é uma bolsa que faz alise, que faz quebras de substâncias. Que substâncias são elas? Depende, ué. Quebra lipídio, quebra carboidratos, quebram outras proteínas, ácidos nucleicos, né? Tudo que entra e que é usado como matéria-prima pode sofrer um processo aí de digestão, tá? Só que a gente tem que lembrar que, naturalmente, o nosso corpo ele passa por duas etapas de digestão, né? Uma que é uma digestão extracelular, fora da célula, por exemplo, dentro do nosso sistema digestório, né? E são produzidas uma série de enzimas que quebram aí uma série de alimentos, né, que a gente ingere, e aí toda essa substância que é quebrada e consegue entrar dentro da nossa corrente sanguínea, vai ser distribuído por todas as nossas células. Só que algumas dessas substâncias ainda é grande, né, para a célula usar, ou a célula precisa quebrar essa substância em moléculas menores, né, em substâncias menores, para ela poder construir aí os seus próprios nutrientes, suas próprias proteínas, enfim. E aí, para isso, vai acontecer um processo importante chamado de digestão intracelular, digestão dentro da célula, que é feita principalmente pelo lisossomo. Beleza? Sim ou não? Quem crê, professor? Sim, A gente vai ver que não é só quebrar substâncias, né? Como eu estou falando, tem alguns processos importantes também que acontecem dentro da célula. Mas vamos lá, vamos entender um pouco a etapa aqui. Ah, ficou gigante o negócio aqui. Não, acho que é esse. Esse mesmo. Esse que estava maior aí. Então, olha só, uma célula bem simples, né? Eu vou falar primeiro de um processo bem simples, para a gente entender as várias etapas. Então, vamos começar aqui, ó, né, por essa fagocitose. Lembrando que existem duas maneiras de entrar substâncias dentro da célula, né? Dois processos importantes. Um deles é chamado de fagocitose. O que é a fagocitose? Quem lembra? quando engloba a partícula, Engloba a partícula, perfeito. Mas que tipo de partícula que é a fagocitose? maiores e mais sólidas, Perfeito, perfeito. Partículas grandes e sólidas, né? Partículas maiores e sólidas, quando a membrana plasmática consegue acomodar, né? Englobar essa partícula e trazer para dentro, é chamado de fagocitose. Diferente do processo de pinocitose, né? A pinocitose são partículas opostas, né? São menores, partículas pequenininhas ou partículas líquidas, né? Mas é o mesmo processo, de englobar e trazer para dentro da célula, ok? Então, olha só, quando ela engloba, né, uma partícula, nesse caso uma partícula grande aí, né, através da fagocitose, vai formar o que a gente chama de fagossomo, né, ou vacúolo aí, fagocitário. O que vai acontecer? Então, vamos parar um pouco aqui, ó, parou nessa etapa. O que vai acontecer? Aqui eu tenho o núcleo celular, né, aqui embaixo. Repara que em volta desse núcleo, eu tenho aqui o retículo endoplasmático granuloso, né, retículo endoplasmático aqui. O que vai acontecer? O retículo endoplasmático vai pegar substâncias, vai ocorrer síntese de proteína e vai mandar isso aqui para o complexo de Golgi. Tranquilo? O complexo de Golgi vai pegar essas proteínas, nessas enzimas que foram produzidas, e vai transformá-las em vesículas, né, pequenas, chamadas de lisossomo, né? E aí sim, lembra, o complexo de Golgi, ele
empacota, armazena e secreta substâncias. Então, ela pegou aquele lisossomo, empacotou aquele lisossomo e vai mandar aquele lisossomo para onde? Para aquele fagossomo. Então, esse lisossomo vai se aderir àquela partícula que acabou de entrar dentro da célula e vai começar um processo de digestão intracelular, vai começar a digerir, quebrar, um processo de lises, né? De quebra daquela substância. Então, olha só o que vai estar acontecendo. Vai estar fazendo isso, vai estar quebrando, né, toda aquela substância. Importante. Aquilo que for possível, né, for possível utilizar, né, vai se transformar num que a gente chama de corpo residual. Então, a célula vai ter ali matérias-primas para ela usar para a construção de novas proteínas, para a construção de lipídio, para a construção de novas organelas, enfim, para construir coisas. Tudo aquilo que não serve mais, né, vai passar por um processo de exocitose, de mandar para fora da célula, chamado de plasmocitose. Né? Então, aquilo que não serve, que não presta, que não vai ter utilidade nenhuma para a célula, ela joga para fora da célula novamente. Né? Ela excreta aí para fora da célula. Beleza? Então, isso é uma coisa que o lisossomo, né, que a digestão faz. Perfeito, lindo, maravilhoso. Porém, tem uma outra coisa. Já ouviram falar de autofagia? O que seria uma autofagia? Hum? O que seria uma autofagia? Não sei. Ok. Tá. Prof, eu não faço ideia. Não tem problema. Não tem problema. O que é auto? Não é de É auto. tipo você mesmo, quando você mesmo Isso, produz. perfeito. Alguma coisa ela mesma, né? E fagia, né? Fagia vem de digestão, de comer. Então, meio que comer ele mesmo. Como assim comer ele mesmo? Existe um processo que acontece dentro da célula chamado de autofagia. O que é isso? Por exemplo, aqui, tá vendo que tem algumas mitocôndrias aqui, bonitinhas aqui, né? Mitocôndria que faz aí respiração celular, produz energia, ATP, para a célula manter as reações químicas funcionando. Então, não só mitocôndria, mas qualquer outra organela pode acontecer isso, tá? Então, essa mitocôndria que está aqui, pode acontecer de chegar um momento que ela não tem mais utilidade, né? Ela está com defeito, está ruim, está velha, ela perdeu a validade, passou o prazo de validade dela, né? Como qualquer coisa, como qualquer estrutura viva. E aí a célula faz o quê? Ela pega essa mitocôndria, né? Empacota essa mitocôndria, faz aí um vacúolo autofágico e aí manda o quê? Lisossomo para aquela mitocôndria. O que esse lisossomo vai fazer? Vai quebrar, vai digerir aquela mitocôndria, né? Vai transformar aí também em partículas menores que poderão ser utilizadas ou não pela célula. Aquilo que for utilizado, a célula usa. Aquilo que não for utilizado, ela excreta, né? Ela secreta para fora da célula através da plasmocitose. Beleza? E não. Sim, beleza. Beleza, fechou. Vou mostrar aqui um exemplo de uma célula trabalhando, né? Tá, a imagem ficou bem cagadinha aqui. Mas dá para a gente entender, deixa eu ver se tem outra. Não, essa aqui mesmo. Entender várias coisas que estão acontecendo. Então tá lá, né? Então uma proteína entrou um alimento, né? Lembrando que toda vez, e aí eu tenho várias etapas acontecendo. Toda vez que eu começo a quebrar essa proteína, começo a quebrar esse alimento, libera energia, né? Ou gasta energia, dependendo da substância, vai estar liberando hidrogênios. Esse hidrogênio, de acordo, né? Por conta dessas reações químicas que estão acontecendo, contra esse processo, diminui muitas vezes o pH dentro da célula e a célula tem que ajustar esse pH para que fique tranquilo, para que ela possa usar, para ela possa manter aí um equilíbrio de reação química, né, um metabolismo. Aí. Lembrando, tudo aquilo que não serve mais, né, vai ser enviado empacotado, que é devolvido para fora da célula, né, através do processo de plasmocitose. Uma coisa importante que acontece dentro da célula é um processo chamado de apoptose. O que seria uma apoptose? A apoptose é a morte programada.
né? Existem células aí que elas têm, como eu falei, prazo de validade, elas têm um tempo de vida, elas têm estruturas de vida, uma duração aí curta às vezes. E aí a própria célula, né, as próprias estruturas vão lá e conseguem se autodigerir, né? ah, e matar aquela célula que não vai ter mais utilidade, não vai ter mais serventia. Exemplo disso, por exemplo, é observado no girinos, né? Todo mundo conhece girininho? Sabe girino? Larva de sapo. O que acontece lá no girino? O girino, quando ele está na sua forma larval, ele tem uma caudinha, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai criando as patas, né? E aí ele vai sofrer um processo de metamorfose, que ele vai do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Quem já viu um sapo sabe que os sapos pertencem, né? O sapo perereca e rã pertence a um grupo de anfíbios chamado de anuro, que quer dizer sem cauda. Mas quando ele é larva, ele tinha cauda. Quando ele fica adulto, ele perde a cauda? Sim. Esse perder a cauda, né, que o organismo passa aí, é um processo de apoptose. O organismo vai ao longo, conforme ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai absorvendo, ele vai digerindo ali a sua própria cauda, né, e usando aquilo como matéria-prima para crescer, para se desenvolver, e a etapa completa se conclui quando ele vai para o ambiente terrestre. Nós, seres humanos, também temos esse processo. Quem saberia dizer? Não de perder a cauda, mas similar. Aqui, ó. Dedos. Quando estamos aí no processo de formação embriológica, os nossos dedos lá na fase uterina, né, quando começa a formar a nossa mãozinha, ela é uma mãozinha com membrana interdigital, né? O que é isso? Parece um pezinho de pato, né? As nossas mãos. Normal. Com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento, a gente vai consumindo aqui, a gente vai absorvendo essas membranas interdigitais, essas membranas entre os dedos. E aí a gente fica com todos os nossos dedos, né, todas as nossas falanges livres aí, né, quando a gente nasce. Existem pessoas que isso não acontece. Já ouviram falar de pessoas que isso não acontece? Existem pessoas que, por exemplo, os dedos aí, por defeito, né, de resposta genética, de formação, elas nascem com os dedos grudados, né? A apoptose não aconteceu ali de forma correta que deveria. E aí, dedo tá grudado no outro, pode ser dedos da mão, como podem ser dedos dos pés. A gente tinha aí alunos na escola que tinha isso, né? Uns anos atrás. E aí eles fizeram, depois de maior aí, fizeram cirurgia, né? Para desmembrar, né? Cortar aí essas membranas, eles ficarem com os dedos livres aí, tá? Mas pode acontecer. Beleza? Dúvidas, perguntas? Não? O que você vai fazer então? Vai pegar o teu livro e faremos exercises. Qual que é a apostila mesmo, prof? Estila, deixa eu ver aqui no slide. Acho que é 6, hein? É a 6. E página? Página eu vou ver já. Deixa eu pegar ela aqui. First. Gente, cadê você? Ó, você vai pegar aí página. Ó, módulo 18, página 324. E o módulo 19 também. Módulo 19.
Deixa eu ver onde tá. Deixa eu colocar a bateria aqui no Qual computador. que é a página? Ih, Deixa eu colocar só a bateria aqui no computador. Só pra carregar na frente. 324. valeu. 324 do livro 6. E aí você vai abrir o seu livro 7 também. E lá no livro 7 você vai para a página. Cadê você? Beleza, professor. Cadê você? Lá na sua página. Aí do livro 7, página 311. Módulo 19. Ok? Pera aí, a gente vai primeiro fazer os exercícios do livro Isso, 6, né? livro Ah, 6, depois o livro 7. Vai dar 10 minutos, acho que é mais do que suficiente para você fazer os exercícios. Terminei?
Terminaram já? Nem estão fazendo. Só falta 2 pra mim, mas pode ir. Falta 2 do 18, falta 2 do 19. Do 18. Vou fazer 19 ainda. O Alex não dá tempo. Alguém quer ler? Alguém quer ler, né? Universidade Estadual do Eu Ceará. posso ler se quiser. Por gentileza. O retículo endoplasmático e o complexo Golgi são organelas celulares cujas funções estão relacionadas da forma apresentada a seguir, na qual o complexo Golgi. E aí, o que você colocou? Eu tô entre A e E, mas eu tô mais pra A. Botei A. Ele recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático. Sim, né? E você falou que está na dúvida entre A e E, mas nem tem E. A D, deve ser. Ah, D, desculpa. Não, mas Recebe, eu acho que é A. recebe monossacarídeos sintetizados pelo retículo endoplasmático, para o qual envia polissacarídeos. O que são monossacarídeos? Por que não pode ser essa? O que é um monossacarídeo? Aula que a gente teve presencial esse ano. Eu acho que foi presencial. Não era aqueles carboidratos, só que. Tinha uma palavra, eles não eram alguma coisa, deu branco. Perfeito, é isso aí. Carboidrato. Monossacarídeos são carboidratos pequenos, lembra? Formados de moléculas de 3 a 7 carbonos. Né? São os monossacarídeos. E aí, se o retículo endoplasmático, né, granuloso, por exemplo, ele produz proteína, né, ele não vai produzir açúcar. Né? Ali o monossacarídeo está falando que recebe açúcar. Não, ele recebe proteínas. Beleza? Por isso que é A. Ok? Easy. Foi ok até. Tem saída também, colocou a resposta correta. Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, lá onde aconteceu, né, o acidente, tragédia na Boate Kiss. Alguém quer ler? Eu posso ler, mas eu não respondi a pergunta, não. No problem. Vai lá, então Não, leia. essa eu não consegui fazer. Células humanas foram incubadas em 2 tubos durante alguns minutos. No tubo 1 havia aminoácidos e no tubo 2 havia ácidos graxos. Parou, Essas vamos lá, moléculas. parou. Vamos pensar, no tubo 1 tinha aminoácido. O que é um aminoácido? O que é um aminoácido? Não era junção de, tipo, carbono, oxigênio, blá blá? Carbono, mas lembrar que o aminoácido é a matéria-prima, é a menor parte de uma proteína. Ok? Então, as proteínas são formadas por aminoácidos. E o que é um ácido graxo? É ácido graxo, né? Que falou? Isso. O que é um ácido graxo? É matéria-prima para quê? Eu sei que eles são produzidos quando tem a quebra de gordura. Isso, perfeito. Então, se ele é produzido na quebra da gordura, essa Energia? proteína é usada na produção de gorduras, entendeu? É isso aí.
Então, ó, aminoácido vai ser usado para produzir proteína e ácido graxo vai ser usado para produzir gordura, lipídio. Tranquilo? Então, eu tenho que partir daí. Então, vai, continua. Então, no tubo 1 eu tinha aminoácido, no tubo 2, ácidos graxos. Essas moléculas foram metabolizadas diferentemente por algumas organelas presentes nas células. Sistema Golgiense, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, não necessariamente nessa ordem. A atividade metabólica dessas organelas nos tubos 1 e 2 está expressa nos gráficos 1 e 2, respectivamente. Então, vamos entender aqui. Vamos olhar para o gráfico 1, né? O que acontece no gráfico 1? Eu estou analisando o que, primeiro? A gente tem que ver isso. Eu estou vendo aqui, ó, quantidade de substância, então, presente lá dentro do tubo, e o tempo. E eu estou vendo aí 3 organelas, né, que estão dentro desses tubos aí. Por exemplo, respondendo à substância que está dentro do tubo. Beleza? O que está acontecendo aí no tubo 1? Eles usam os aminoácidos para síntese de proteína e para o retículo endoplasmático, não é? Ó, então, o que está acontecendo aqui no tubo 1? O tubo 1 tem aminoácido. Se tem aminoácido, qual é a organela que inicialmente ela está numa atividade, num pico de atividade? O retículo endoplasmático rugoso. Rugoso. E o que o rugoso está fazendo? Está pegando essas proteínas, esses aminoácidos, e provavelmente está produzindo proteína. Sim? Está sintetizando proteína. E aí repara aqui, ó, conforme o retículo endoplasmático, né, vai diminuindo aí a sua atividade, você vai ter a atividade de quem aumentando? Do complexo Golgiense. Por quê? Provavelmente o retículo endoplasmático está pegando tá produzindo proteínas e está mandando essas proteínas para o complexo de Golgi, que começa a trabalhar. Beleza? E o retículo plasmático liso? Tá morto lá, né? Tá fazendo nada. Beleza? E o tubo 2? O que está acontecendo no tubo 2? Quem é que está ativo no tubo 2? O retículo endoplasmático liso. É o plasmático liso. E provavelmente tem o que aí dentro do tubo 2? Para ele estar ativo. O que tem mesmo? Qual a substância que tem dentro? Um chute. Graxo. Ácido graxo. O ácido graxo que vai ser usado para produzir lipídio. Lembra que uma das funções do retículo endoplasmático liso é síntese de lipídio? Beleza? Então a atividade dele está lá em cima e depois diminui. Por quê? Porque ele pegou todo o ácido graxo que tinha e produziu lipídio. Ponto, acabou. Terminou o ácido graxo, terminou o lipídio. Repare que o retículo endoplasmático rugoso e o Golgiense aqui, ó, estão mortos também, estão fazendo nada, né? E aí na A ele fala assim, ó, a partir das curvas do gráfico 1 e 2, explique os resultados obtidos. Ué, é isso, né? Então no gráfico 1, ele está mostrando que é uma síntese de proteína, né? Está mostrando uma síntese e uma secreção celular. Está mostrando que o retículo plasmático está produzindo proteína e o complexo de Golgi está secretando isso. Já no gráfico 2, que está mostrando a síntese de lipídio. Ponto. Beleza? E aí ele fala aí, ó, qual dos gráficos poderia representar uma célula existente em uma gônada? Justifique sua resposta. A primeira coisa, você tinha que lembrar o quê? O que é uma gônada? Os hormônios sexuais, testículo, óvulo, essas coisas. Então, vamos lá, vamos arrumar isso aí. Gônada, elas são os órgãos, né, as glândulas sexuais, beleza? É o testículo e o ovário, que produzirão os hormônios sexuais. Testosterona, estrógeno, beleza? Então, lembrando que, ó, ele fala o que está acontecendo aí no, você explicar, né, a questão das gônadas, se a gônada, como a gente falou, ela vai produzir hormônio sexual, né, o estrógeno, progesterona, testosterona, que são hormônios que vão necessitar de lipídio, né,
só pode ser, então, quem? O grafo 2, que está mostrando uma síntese de lipídio. Beleza? Já que os hormônios esteroides são hormônios que têm grande quantidade de gordura. Beleza? É por isso que, por exemplo, quando você entra na puberdade, né, você tem uma tendência de ter uma pele mais oleosa, né? Seu corpo está aí produzindo um monte de hormônio sexual, né? Para o desenvolvimento aí dos seus órgãos sexuais e tudo mais. E aí você tem uma tendência de ter uma oleosidade a mais. Tá? Seu corpo está usando muita gordura. Easy. Mais uma da Universidade Federal de Santa Maria. Posso ler? Uma vida saudável combina com exercícios físicos. Uma vida saudável combina com exercícios físicos aliados a uma dieta alimentar balanceada, mas não combina com a ingestão de drogas e álcool. A organela celular que atua auxiliando na degradação do álcool e de outras drogas é chamada de. Eu coloquei letra A. Eu coloquei A também. Perfeito, letra A, né? Retículo endoplasmático liso. E saída está certa aí na outra também, né? Teoricamente, a B está dentro da A. Muito bem. Very good. Very good. Vamos lá para o outro setorzinho. Ou setor não, né? O outro módulo. Módulo 19, lisossomo e digestão intracelular. E da PUC do Rio de Janeiro. Vai lá, quem vai? Isso aí é em qual página? Eu posso ler de novo, se ninguém for ler. Pode ler, sim, Bruna. 311. Será que todo mundo aí tá morto aí? Provavelmente assistindo Netflix, dormindo, jogando. Posso ler? Pode. O processo representado na figura que mostra um organismo unicelular eucarioto durante o processo de alimentação é denominado, eu coloquei fagostoso. Perfeito. Vamos entender o que ele falou aí, ó. Um organismo unicelular, que é composto de uma célula eucarioto. O que é o eucarioto? Eucarionte. Quem é um organismo unicelular eucarionte? Quem é ele? Que tipo de organismo poderia ser? Ninguém? Nem chute? O que é eucarionte e procarionte? Tem alguém ainda aí ou tô falando sozinho com a minha internet? Dá um. Acho que Eucarionte é que tem o material genético englobado, entre aspas, assim. E procarionte é o material genético espalhado. Que organismo que é procarionte? Quais são os únicos organismos procariontes? O único reino procarionte? Se não me engano. Travou a tua fala, Bruno. Bactéria, eu não sei. Isso, bactéria, perfeito. Bactéria. Procarionte é bactéria. Tudo que não é bactéria é eucarionte. E quais são os únicos organismos unicelulares eucariontes? Né? Na verdade, não só único, mas para ser único deveria colocar ali heterótrofo, né? Que dá para imaginar que é o heterótrofo porque ele está comendo, está se alimentando. Mas qual que seria esse único organismo unicelular eucarionte? Vimos no começo do ano dentro da escola. Não sei. São os protistas, né? Os protozoários, por exemplo, ameba, Trypanosoma cruzi, Plasmodium, né? São organismos unicelulares eucariontes. Nesse caso aí no desenho, é uma ameba se alimentando, tá? O que ela está fazendo? Está englobando uma partícula sólida, e aí isso é importante para você matar o exercício. Partícula sólida
fagocitose. Letra C de catota. Porque se fosse líquida, poderia ser pinocitose. Né? E está mostrando a partícula entrando e não a partícula saindo. Porque também poderia ser uma exocitose. Beleza? Exercício 2. Alguém? Se ninguém falou, eu posso ler. Não visto ninguém, a não ser você e Bruninha. Ok. 2. Sobre as organelas citoplasmáticas presentes em uma célula eucariota, afirma-se que 1. São frequentes nos glóbulos brancos. 2. Decompõem substâncias supérfluas e estranhas. 3. Aparece como pequenos sacos citoplasmáticos envolvidos por membrana. 4. Servem para descartar fragmentos celulares da remoção dos tecidos. Remodelação. Pode-se concluir que se trata de... Se trata de... Sobre o que ele está falando aí? Eu coloquei a D. O A? D de dado. Botei complexo Dá. Golgi... Isso aí, D. Complexo golgiense. Vamos lá, vamos entender aqui então. Por que não é a D? Ele falou assim, ó, são frequentes em glóbulos brancos. Quem é o glóbulo branco? O que ele faz? Célula de defesa. Célula de defesa, perfeito. O que essa célula de defesa faz no corpo? Ela engloba as coisas ruins, tipo bactérias, Sim, coisas? algumas englobam, né? A gente tem que lembrar que as células de defesa, elas têm substância, algumas, né? Elas têm enzimas para quebrar, destruir a bactéria, o vírus, sei lá, o que está entrando por um processo de digestão, ok? Ele faz assim, ó, aí na 2, decompõe substâncias supérfluas e estranhas. Quem que decompõe? O que é decompor? Decompor é quebrar, né, uma substância, de quebrar alguma coisa que não serve mais, que é supérfluo. Aparece com pequenos sacos citoplasmáticos envolvidos por uma membrana. Então, está falando que ele está lá, é um saquinho que tem uma membrana. E serve para descartar fragmentos celulares na remoção de tecidos. Então, também é responsável em destruir as células, né, fazer a apoptose. Ele está falando não do complexo golgiense. Né? O complexo golgiense ele vai armazenar e vai secretar substâncias. O que ele está comentando aí são processos de destruições de coisas, que é feito pelo lisossomo. Ok? Ok. Então, bora. O último. O veste. Sabemos que, quando substâncias estranhas, as células são englobadas por elas através de fenômenos de endocitose. Endo é trazer para dentro, tá? Essas substâncias poderão funcionar como alimentos. Ok. Se isso ocorrer, inicialmente, o ciclo de digestão intracelular, que envolve o aparecimento dos seguintes eventos sucessivamente, ele está falando assim, quando essa substância ela é englobada, o que acontece? Quais são as etapas? Né? O nome das etapas do processo completo aí. É isso. Eu coloquei a A. Coloquei A também. Coloquei A também. Vai formar um fagossomo, depois um vácuo digestivo no corpo residual e aquilo que não serve mais vai ser plasmocitado, né? Através do processo de plasmocitose. Perfect, né? Letra A de anormal. Ok? É isso, Beleza. né? Beleza, ó. 11h40. É isso. Bom. Ok, Pipo, então é isso. Bom resto de semana, bom final de semana para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Tchau, professor. Sabe que eu te amo muito, tá bom? Também, Razi. Depois nos vemos semana que vem. Falou, Tchau, né? Tchau, Razi. Tchau, Falou, professor. Valeu. Tchau, professor. Valeu pela Tchau, aula. professor. professor, Bom nós. dia pra você, professor. Obrigado pra vocês também. Bom dia, bom Falou, descanso. professor. Falou, Bruno falou também, falou Washington.
Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. É duas, A três. exocitose, que é quando sai, pode ser só partículas pequenas ou são grandes também? Pode acontecer. Não, pode ser partículas um pouco maiores também. É porque É só normalmente quando sai da célula. isso, a exocitose é só quando sai. Normalmente não são partículas muito grandes, por quê? Porque aquela partícula já sofreu o processo de quebra, né, de digestão. Então, normalmente são partículas menores aí, tá? Tá, entendi. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau. Obrigada Muito pela bem, aula. Bruna. Obrigado, viu, pela participação aí. Tchau, prof. Tchau, Foi nada. tchau.